Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de quarta-feira. Por favor, se estiverem me vendo e me ouvindo bem, deem um toque aí, avisem. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Espero que você, o Saulo e o seu digníssimo esposo estejam bem. Só esperando vocês conectarem. Ai, que sujeira. Olha só, fui falar com o cachimbo na boca, dá início, pessoal. Regra, não falem com o cachimbo na boca. A gente espalha cinza para tudo quanto é lado. Beleza, Mônica, muito obrigado. Precisava só desse abraço. Muito bem, pessoal. Depois daquela live de ontem, que foi certamente uma das coisas mais bonitas que eu já tive a oportunidade de participar, vamos hoje dar sequência na quarta-feira, como eu venho fazendo já há algum tempo. Nas lives das quartas-feiras a ideia é a gente conversar sobre algum tema de desenvolvimento humano, e eu tenho já, se eu não me engano, 9 semanas tratado com vocês aí sobre a maturidade, tá? Não sei por quanto tempo mais eu vou estender esse tema com vocês. Não quero e não tenho nem sequer a pretensão de esgotar esse tema com vocês. Eu tenho me baseado numa obra que se chama A Maturidade, exatamente, e eu vou tentar seguir um pouco a trajetória. Eu tenho seguido a trajetória argumentativa do autor, de forma que vai ter uma hora que a coisa vai encerrar, mas posso acrescentar uma coisa aqui, outra coisa ali, sem grandes dificuldades, aí a gente vai caminhando. Muito bem, a gente está... o esquema que eu vou apresentar sempre para vocês é aquele esquema mais conciso, bem organizadinho, em 3 ou 4 pontos no máximo. Tá? Hoje aqui eu fiz um material com 3 pontos fundamentais para a gente trabalhar, e a gente segue aquele argumento que já tem 2 semanas que vimos fazendo. Na verdade, há 3 semanas atrás eu apresentei para vocês essa linha de raciocínio que nas últimas 2 semanas atrás e a semana de hoje, a live de hoje encerra aquela sequência que há 3 semanas atrás eu apresentei para vocês, que era justamente, há 3 semanas eu dizia que no processo de amadurecimento um fator fundamental para o início da educação da vontade era a gente se deter sobre 3 passos, quais sejam: vencer a imaginação desordenada, foi há 2 semanas atrás. Depois o segundo passo é vencer a postura de vitimização diante do passado, e hoje eu vou falar do terceiro e último passo aqui para iniciar esse empreendimento de educação da vontade, que é o domar o temperamento e as paixões desordenadas. Bom, para a gente poder falar disso, então, esse aqui que eu acabei de apresentar para vocês é a premissa, Só lembrando a vocês, portanto, que a gente está fazendo um trajeto curto aqui para entender um pouco melhor qual é o trabalho que a gente precisa fazer para educar a própria vontade, tá? E hoje é o último destes pontos aqui, tá? Na semana que vem vai ter toda uma outra história aí com vocês. Bom, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Aqui minha mãe, ei mãe, tudo bem? Está dizendo que está cortando. Pode ser que seja o sinal aí de vocês. Se mais alguém perceber que estiver cortando, me avisa, que pode ser que seja o sinal meu aqui mesmo. Beleza, obrigado, Catherine. Ok, então vamos lá. O primeiro ponto, então, é essa premissa que a gente está falando hoje, do último ponto desse percurso de educação da vontade, de início da educação da vontade. O segundo ponto, eu quero justamente dizer para vocês, ajudar vocês a entender um pouco melhor essas 2 coisas. Se é para a gente domar o temperamento e domar as paixões desordenadas, a gente precisa entender o que é o temperamento e o que são as paixões desordenadas. Certamente, muitos de vocês aí que conhecem o trabalho do Dr. Ítalo e o trabalho de tantos outros colegas de profissão, psicoterapeutas e, enfim, coaches que têm trabalhado e trazido à tona o tema do temperamento, sabe já alguma coisa, e a ideia de temperamento já não é mais tão estranha para vocês como há um tempo já foi bastante estranha. Enfim, no meu doutorado, eu sou doutor em História, História da Psicologia, História da Ciência,
E o meu doutorado eu justamente estudei, entre outras coisas, a teoria dos temperamentos, a medicina hipocrático-galênica, e estudei também a psicologia filosófica aristotélico-tomista. E justamente esses dois saberes aqui me permitem aqui trazer pelo menos 2 ou 3 elementos sobre cada um, né, desses pontos aqui, temperamentos e paixões desordenadas, para ajudá-los a entender um pouco melhor do que se trata, porque a gente quer empreender um caminho de educação da vontade, e a gente quer empreender um caminho de educação da vontade em vista de um amadurecimento. Então, temperamento em 2 ou 3 palavras, eu acho que vou inclusive me valer bastante das imagens que quer o Dr. Ítalo, quer o Dr. Dario Leitão já usaram e que são bastante conhecidas de muitos de vocês, que é a ideia de entender o temperamento como um componente mineral da nossa personalidade. O que quer dizer que é um componente mineral? Eu vou já me adiantar para a descrição do que significa as paixões desordenadas, só para poder vocês entenderem um pouco melhor e rapidamente essa ideia de um componente mineral. A gente, né, em uma das lives para trás, né, teve a oportunidade de enfrentar aquela ideia da psicologia filosófica aristotélico-tomista, segundo a qual, né, a gente tem uma alma tripartida. Né? Quer dizer, a gente tem uma alma que tem um componente que é a alma vegetativa, um outro que chama-se alma sensitiva e um terceiro que se chama alma racional. Na verdade, eu deveria inverter aqui a ordem, né? Alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional nessa ordem de baixo para cima, para vocês entenderem. Então, se a gente pudesse, né, só para ter uma ideia, né, a gente tem alguma coisa de vegetal, a gente tem alguma coisa de animal e a gente tem alguma coisa de humano, né, propriamente de pessoa. Mas, quer dizer, antes desse componente mais básico, que é o componente vegetal em nós, né, digamos assim, a gente tem esse componente que é mineral. Né? Quer dizer, é um aspecto que é como se fosse o chão sobre o qual se constrói, né, e pode se construir o edifício da nossa personalidade. O Dr. Dario um dia usou uma imagem que eu gosto muito e eu acho particularmente, além de muito poética, que é uma imagem que descreve bem a ideia de temperamento. Ele dizia uma vez que o temperamento é como se fosse uma música de fundo de um determinado filme, né? É como se fosse a trilha sonora de um filme, né? Um filme que é a nossa vida. E, de fato, né, se a gente pensa, a trilha sonora ela confere um certo colorido, uma certa intensidade diferente para uma cena. Se você pensa, né, imagina uma cena qualquer de um filme, né, com uma trilha sonora bastante significativa, né, e substitui a trilha sonora, né, por uma outra música diferente e você vai se dar conta de como, né, aquela mesma cena ela tem uma intensidade diversa do que aquela que teria com a música original. É mais ou menos isso. O temperamento ele vai estar sempre presente como a nossa trilha sonora. A trilha sonora da nossa personalidade. É o pano de fundo que está o tempo inteiro presente no nosso padrão de reação, no nosso padrão de relacionamento com a realidade, com as pessoas, com o trabalho, com as provocações, a forma como a gente reage, né, às provocações da vida. Isso é o temperamento. O temperamento, eles podem ser, né, tem dois conjuntos, duas duplas, né, de características dos temperamentos que normalmente, né, compõem o temperamento. Tem a dupla quente e frio e a dupla úmido e seco, né? Cada temperamento tem ou um dos componentes, né, tem um dos componentes do quente e frio e um dos componentes do úmido e seco. Então, se a gente vai ter o temperamento melancólico, vamos começar lá do sanguíneo, lendo da esquerda para a direita, os quadrantes, a gente tem um pouco mais fácil. Começando da esquerda, né, o sanguíneo é um temperamento que é quente e úmido, né? Então, ele está no quadrante superior, à esquerda, daquela divisãozinha onde você tem quente em cima, frio embaixo, úmido à esquerda e seco à direita. Exatamente isso. Então, lá em cima, no alto, à esquerda, você vai ter o sanguíneo, que é um temperamento quente e úmido. Logo à sua direita, você tem um temperamento colérico, que é quente e seco. Você desce, você vai ter o temperamento que é seco e frio, que é o melancólico, e
caminhando para a esquerda, você vai ter o temperamento fleumático, que é frio e úmido. Cada um desses temperamentos tem um símbolo, digamos assim, e que descreve bem esse aspecto mineral do temperamento. Então você vai ter do sanguíneo, o temperamento é um temperamento de ar. O colérico é um temperamento de fogo, o melancólico é um temperamento de terra e o fleumático é um temperamento de água. Tá? Não vou aqui me ater à descrição de cada um dos temperamentos, não vem ao caso. O que me interessa, sobretudo, é vocês saberem que o componente mineral da nossa personalidade é um componente inalterável. Quem nasce colérico, morre colérico. Quem nasce fleumático, morre fleumático. O que acontece e precisa acontecer, vou me adiantar aqui, só uma apresentação rápida, que lá no finalzinho, o último ponto da live de hoje eu vou falar sobre isso. O que precisa acontecer ao longo da vida é a gente justamente não se determinar pelo temperamento, e é o tema da nossa conversa hoje. Domar o temperamento é exatamente um dos exercícios fundamentais para o nosso amadurecimento, e é aquele exercício, né, para o nosso amadurecimento que está, né, na origem de uma educação da nossa vontade. Tá? Então, o que me interessa é que vocês saibam disso. O temperamento está lá, vai continuar lá. A música de fundo sempre vai estar lá. Mas eu posso, né, muito tranquilamente, não me determinar por esse temperamento, por esse padrão reativo, por esse padrão de relacionamento com a realidade, que é o que é normalmente condicionado pelo temperamento. Então, entre determinação e condicionamento, há uma grande distância e que a gente precisa aprender, né, a transpor. Né? Quer dizer, o temperamento não nos determina, ele, quando muito, né, nos condiciona, e ele precisa ser objeto da nossa atenção para que a gente possa domá-lo adequadamente. Mas, enfim, aqui eu quero só apresentar. O segundo, né, conceito que eu acho que é importante vocês entenderem do que se trata, para a gente poder justamente fazer o trabalho de domar, né, a que eu estou me referindo, é entender o que são as paixões, e sobretudo o que são as paixões desordenadas. Eu tive também uma oportunidade aí para trás, quando eu falei exatamente da alma vegetativa, alma sensitiva e alma racional, eu tive a oportunidade de descrever para vocês as faculdades que estão presentes em cada uma desses componentes anímicos que nos conferem a experiência de um ímpeto vital na vida. Né? Alma, psiché, a palavra psiché em grego, que significa alma, significa justamente vida, né? Princípio vital. Aquilo para o que, quando eu olho, eu vejo que tem vida presente. Então você tem um componente vital, né, que é o representado pela alma vegetativa, com 3 faculdades: a faculdade aumentativa, a faculdade nutritiva e a faculdade reprodutiva. Você tem o componente, né, vital, descrito como alma sensitiva, com 4, né, grandes potências, né, que são as potências descritas como sentidos externos, as potências descritas como sentidos internos, as paixões ou os apetites e a mobilidade, né? São as 4 grandes faculdades da alma sensitiva. E, finalmente, né, os componentes que se referem ao aspecto propriamente, né, racional do nosso ímpeto vital, presente exclusivamente, né, na pessoa humana, que são a faculdade da razão e da vontade. Bom, mas descrevo isso para chegar nesse ponto intermediário aqui da alma sensitiva, quando, em meio às 4 potências mais significativas da alma sensitiva, eu anuncio para vocês a presença dos apetites, né? Os apetites ou paixões. Os apetites ou paixões são como se fossem a centelha que levam ao movimento, tá? Sem o apetite, sem a paixão, a gente provavelmente não se moveria, né? Ou se movesse, né, a gente se moveria muito sem vida, sem intensidade, muito mecanicamente. E a presença dos apetites, a presença das paixões é muito importante justamente para que a gente seja capaz, né, de se lançar na vida adequadamente e, sobretudo, se lançar na vida adequadamente cuidando de aspectos da nossa natureza que correspondem, que satisfazem
ao nosso anseio de plenitude, né? Ao nosso anseio de plenitude como pessoa humana. Vou só julgar isso para vocês por enquanto, daqui a pouquinho eu vou amarrar isso com vocês vão entender bem do que se trata. Mas o fato é que as paixões podem ser de duas naturezas distintas. A gente tem as paixões concupiscíveis, ou apetites concupiscíveis, e as paixões irascíveis, ou apetites irascíveis. Essas duas, né, essa diferença se dá pelo fato de os apetites concupiscíveis, né, o apetite concupiscível é aquele que faz com que a gente se mova em direção à fruição de um bem, a fruição imediata de um bem. Tá? Então, estou com fome e aparece um prato de comida, né? E eu estou com fome, eu vou atrás de um prato de comida. Quer dizer, eu sei que é uma coisa rápida, eu vou ali numa loja, eu vou num restaurante, eu vou em algum lugar que eu vou lá e compro, né? Quer dizer, eu vou fruir imediatamente daquilo que para o que aponta, né, a minha paixão concupiscível, meu apetite concupiscível. Ou seja, o apetite concupiscível busca a fruição imediata, o mais rapidamente possível. Já as paixões irascíveis, ela experimenta, né, uma luta. Quer dizer, a busca pelo bem é uma busca mais árdua, é uma busca cujo encontro, né, do objeto de fruição não é imediato. Pelo contrário, né, ele está sempre distante no horizonte, digamos assim. E você insiste, você empreende, você continua seguindo. Tá? Bom, é claro que eu estou falando aqui de forma muito grosseira, porque o tempo da live queria que seja curta mesmo, mas só para vocês terem uma ideia. A questão fundamental para a gente justamente entender, né, o que é uma paixão desordenada é a gente entender que esse apetite que nos move em direção a algum bem, seja um bem que eu vou fruir dele imediatamente, seja um bem que eu vou fruir dele, na verdade, no futuro, né, árduo, que eu vou lutar para fruir deste bem, eu substituo o bem por alguma outra coisa que não necessariamente coincide com um bem propriamente dito. Então, um exemplo muito bobo, mas que acho que facilmente é compreensível. Eu costumo usar esse exemplo com os meus filhos, assim, né? usar esse argumento com os meus filhos. Muitas vezes meus filhos viram para mim assim, papai, estou com fome, né? E aí eu viro para ele assim, olha, se eu te desse agora um prato de jiló, né? Você comeria? Ah, não, papai, não vou comer não. Então você não está com fome porcaria nenhuma, você está com vontade de comer, tá? Mas isso não é fome, né? Quer dizer, o apetite, é claro que isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? É só para vocês, e como todo exemplo, ele se presta muito parcialmente à compreensão, quer dizer, do fenômeno propriamente dito. Mas a ideia é que uma paixão desordenada é alguma coisa que tem um pouco dessa característica. Puxa, se eu estou com um apetite, né, vamos usar esse exemplo, se eu estou com apetite, se eu estou com fome, né, quer dizer, é verdade que diante da apresentação daquilo que vai satisfazer o meu apetite, seja lá o que for, eu vou, né, aceitar. Se eu, porém, se eu estabeleço um objeto de minha preferência, né, quer dizer, intermediando a relação entre a minha fome e o objeto de saciação, quer dizer, eu estou desordenando a minha paixão. É como se eu parasse no meio do caminho, né, ao invés de continuar avançando para aquele ponto que é o ponto que efetivamente interessa. Então, uma paixão desordenada é uma paixão que se ordena para alguma coisa, ela se dirige para alguma coisa que não é o objeto propriamente dito dela. Tá? Então, lutar contra, né, domar o temperamento e domar as paixões desordenadas por um lado, né, já disse para vocês, já quando eu falava de temperamento, dizer, entender o temperamento menos como determinação e mais como condicionamento, e, em se tratando das paixões desordenadas, aprender a ordenar as paixões, aprender a dirigir as paixões para o objeto certo. A questão que se coloca é, qual é o objeto certo? E isso aqui, né, já traz para a gente um tema que a gente poderia fazer uma live inteira sobre isso. Não quero, né, gastar muito tempo com isso, mas basta para a gente entender isso uma coisa muito importante. Quando a gente, né, ordena as paixões, o que acontece? A gente dá uma direção, a direção certa, adequada para a paixão. E o que isso faz com que aconteça? A gente, no fim das contas, faz uma experiência de verdadeira satisfação.
E só da gente entender o que significa satisfação, a gente já, né, consegue entender claramente o passo que a gente precisa dar, né, para entender o que significa domar uma paixão desordenada. A palavra satisfação vem de satis mais facere, né? Satis significa plenitude, saciação, saciação plena. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa que se faz plenamente saciada, tá? Plenamente saciada, vejam bem. E isso aqui, né, traz, né, para a gente de novo um outro conceito que está muito próximo, né, do conceito de satisfação, que é o conceito de perfeição, né? Uma pessoa está satisfeita quando ela está plenamente saciada, ou seja, quando ela está perfeitamente saciada. Perfeição, né, de novo, tem uma raiz, né, um sufixo que é per e mais, né, o verbo facere, o mesmo verbo facere que está presente em satisfacere, que nesse caso aqui uma coisa é perfeita quando ela é conforme ela foi feita para, per facere. Ou seja, eu estarei ordenando adequadamente as minhas paixões quanto mais eu dirigir as minhas paixões àquele objeto que se encaixa perfeitamente no buraco da paixão. Que se encaixa perfeitamente, que nem transborda e nem ocupa um pedaço pequeno. Se encaixa perfeitamente. Ele está muito bem, é aquela coisa de encaixar como uma luva, né? Isso aqui já é, né, um fator para nos levar a pensar um pouquinho o que significa domar, né, as nossas paixões. Porque o que acontece com a gente quase sempre? A gente, ao invés de usar a paixão como centelha que nos move em direção à fruição de um bem, vejam o que eu estou falando, a fruição de um bem é algo que efetivamente deve ter a característica de um bem. Ao invés de eu fazer isso, eu me movo por um gosto, né? Eu me movo por, eu estou com sede, tem um copo de Coca-Cola e um copo de água, né? Eu quero Coca-Cola porque eu gosto mais de Coca-Cola. Quer dizer, você não está ordenando a sua paixão, você está se movendo por um gosto. Você está se movendo por alguma coisa que te interessa, né? Dizer, que dá água na boca, e seja lá que raios que a gente pode pensar a partir disso aqui. Então, o fato é que ordenar as minhas paixões, né, significa eu conhecer adequadamente para que lado caminha, né? Dizer, qual é o objeto para o qual se encaminha o meu apetite, meu desejo, meu anseio, e buscar este objeto, ao invés de buscar objetos acessórios que, né, ao invés de se encaixar perfeitamente, deixam uma lacuna, né, e uma lacuna que normalmente, né, gera um montão de problemas, um montão de maturidade. Porque vejam, eu quero chocolate, não tem chocolate, o que o imaturo faz? Primeiríssima de todas as lives sobre maturidade. Ele age como uma criança, né? Faz birra, bate o pé, fica emburrado, né? Esse é o grande problema, né? Quer dizer, se a gente não ordena a paixão, a gente fica escravo, não das paixões, mas a gente fica escravo dos gostos. Gostos que a gente interpõe às paixões propriamente ditas. Porque como faculdades que são ordenadas, elas nos servem. Se pelo contrário, elas não estão ordenadas, nós acabamos servindo a elas. E aí estamos no pior dos mundos, porque a gente começa a agir como uma biruta, né, movida ao sabor do vento e não agindo como pessoas efetivamente maduras, como pessoas que ao invés de estar o tempo inteiro reagindo à realidade, né, estão à mercê de sensações, de impressões, de gostos e tudo mais. Tá? O terceiro e último ponto da nossa live aqui é justamente o quê? O que a gente precisa, né, para domar o temperamento e domar as paixões desordenadas? Disciplina é a palavra-chave. Disciplina e luta contra esses elementos desordenados. Esses elementos de determinação que a gente confere ao temperamento e de paixão desordenada que nos escraviza a gostos. Então a disciplina é fundamental.
E aí veio muito a calhar, e eu não tinha planejado que isso acontecesse, né? Veio muito a calhar que a live de quarta-feira de cinza, né, fosse tratar justamente, né, da doma, né, do domar os temperamentos e as paixões desordenadas. Porque, por mais que, né, tantos de vocês, não sei quantos de vocês que estão aqui não são cristãos católicos e, portanto, não têm a tradição de viver a quaresma e tudo mais, a quarta-feira de cinza abre um período de 40 dias, né, na tradição católica, e sobretudo na liturgia, né, da Igreja Católica, abre um período de 40 dias nos quais a gente faz um esforço de viver três grandes, né, atitudes e compromissos: jejum, oração e esmola. Não vou falar de oração e de esmola, mas me interessa sobretudo falar de jejum, né? Não sou aqui nem nutricionista e não estou aqui dando dicas de nutrição para absolutamente ninguém. A ideia é só, o que eu quero valorizar é entender que o exercício de, no dia a dia, no cotidiano, fazer sacrifícios, pequenos e grandes sacrifícios, sacrificar esse gosto, sacrificar esse temperamento. Quer dizer, ao invés de, por exemplo, né, eu que gosto tanto de chocolate, ao invés de eu ir lá, né, e acabar com os chocolates todos, né, deixar o chocolate lá, né, eu que, enfim, gosto de filé mignon e não gosto de jeito nenhum de feijão, ao invés de encher meu prato de filé mignon, né, eu encho meu prato de feijão e não coloco filé mignon nenhum. Cada pequeno sacrifício como esse, que eu imponho ao meu gosto, que eu imponho à minha paixão desordenada, estes pequenos sacrifícios realizados cotidianamente, acordar cedo, tocou o despertador, levanta da cama, se eu me comprometi a tomar banho frio logo que eu acordo, levanto da cama e corro para o chuveiro para tomar banho, são pequenos sacrifícios. O sacrifício de nunca se levantar da mesa de barriga cheia, né, é um sacrifício. O sacrifício de não comprar aquela coxinha naquele restaurante perto da minha casa que eu gosto tanto. Quer dizer, o sacrifício de não passar naquele quiosque que vende balinhas, né, coloridas, que eu gosto tanto para me alimentar durante o dia. Esses pequenos sacrifícios, né, que a gente vai fazendo, que fazem com que a nossa paixão desordenada experimente algo como uma morte. A isso a gente chama de mortificação. Eles são o início deste processo de doma do temperamento e doma, né, justamente das paixões desordenadas. Eu vou ler para vocês, desculpa, um parênteses só rapidinho que eu me lembrei que é importante. Hoje em dia, né, se tem aqui colegas meus psicólogos podem confirmar isso, hoje em dia é impressionante porque na psicologia palavras como disciplina, palavras como mortificação, palavras como sacrifício são, né, praticamente tabus, né, porque não se menciona sequer a ideia de educar a vontade de uma pessoa, né? O próprio conceito de vontade na psicologia, quando aparece confundido com processos básicos e que não correspondem em absoluto com nada que tenha que ver com a potência da vontade propriamente dita. Ou seja, é muito impressionante como a psicologia moderna, né, essa psicologia que todo mundo conhece, né, é uma psicologia que, na verdade, né, deixou de lado os componentes mais altos da humanidade, razão e vontade, né, em nome daquilo que, no máximo, se conhece como desejo, né? E que, na verdade, pertence a esse extrato intermediário, né? Isso faz a gente pensar que é necessário, né, para nós psicólogos, sobretudo, é necessário um empenho muito constante, um empenho muito sério, no sentido de trazer à tona de novo, né, a importância da vontade, da educação da vontade, da disciplina, da modificação, do sacrifício, como elementos de constituição, né, dessa estrutura mais sólida da pessoa humana e que correspondem, no fim das contas, a um caminho de maturidade.
É interessante porque a minha tese o meu trabalho de pós-doutorado, eu estudei um manual escrito no século XVII por um padre jesuíta chamado Juan Eusébio Nirenberg, cujo título era De Artes Voluntatis, né? A arte de educar a vontade. É um tratado que é classificado como tratado de filosofia moral, mas é um tratado de psicologia, né? É muito impressionante todo o trabalho que esse filósofo espanhol do século XVII teve no sentido de apresentar, né? E foi amplamente lido, não só na Europa como no Brasil. Essa obra foi muito lida no início da nossa colonização. É impressionante ver todo o trabalho que o Juan Eusébio Nirenberg teve justamente de oferecer nas mãos do leitor, num tratado muito simples, né, apesar de extenso, são 600 páginas de tratado, oferecer, né, um recurso fundamental justamente para um trabalho de amadurecimento. Algo que foi abandonado do século XIX para cá. A gente absolutamente se esqueceu de que é possível fazer uma coisa como essa. Eu já cheguei no meu horário final aqui, eu só quero ler para vocês um trechinho de uma carta de Alexis Carrel, um médico francês do século XIX, eu acho, talvez do século XX, posso estar enganado, não, do século XX com certeza. Ele foi Prêmio Nobel de Medicina na França, e ele fala uma coisa que é muito interessante. É um trecho curtinho, mas eu acho que representa bem aquilo que eu queria trazer para vocês aqui hoje nessa live de quarta-feira. Ele diz o seguinte: olha, quando executamos tarefas desagradáveis, acabamos vencendo a preguiça e o comodismo. E com isto aumentamos as reservas de energia que se armazenam nos acumuladores da nossa vontade. A prática diária da disciplina e o hábito de nos submetermos a ela, quer nos grandes afazeres, quer nos pequenos, acabam por imprimir uma orientação completamente nova à nossa conduta. Todo homem que dia a dia se entrega à prática sistemática dessas renúncias em assuntos de pequena importância, mais cedo ou mais tarde, ao ser açoitado pelas tormentas das adversidades, sentir-se-á amparado por energias internas poderosas. Fecha aspas. Ou seja, o exercício da disciplina, pessoal, é o exercício que doma o temperamento e as paixões desordenadas. E quando ele faz isso, ele vai gerando na gente como que um lastro que permite a gente enfrentar as adversidades da vida efetivamente. Porque muitas vezes a gente entende como uma adversidade o fato de que hoje eu não tenho Coca-Cola na minha geladeira. Vá pra porra! O que raio significa não ter a Coca-Cola na geladeira? E a gente faz disso uma tempestade em um copo d'água. E, no entanto, isso não é uma adversidade. E a gente considera como adversidade o fato de que eu não dormi esta noite. Desculpa, mas isso não é uma adversidade. As verdadeiras adversidades que açoitam a vida, elas são melhor enfrentadas quanto mais eu, no cotidiano, no dia a dia, empreendo o exercício contínuo de sacrifício dessas, né, de me submeter a pequenos sacrifícios nos afazeres, tanto grandes quanto pequenos. Em cada coisa, se eu me submeto aos sacrifícios necessários, pequenos, a essas mortificações da minha vontade, tanto mais eu serei capaz de enfrentar os grandes desafios que a vida vai me impor. E não serão poucos. O homem, a mulher, a pessoa madura, ele certamente são pessoas, eles certamente enfrentam na vida adversidades que são verdadeiramente adversidades. E não esse fingimento de adversidade que virou, né, o fato de eu não ter, né, o meu suspirozinho no meu pote de suspiro ter acabado e eu não ter para a que recorrer. Pelo amor de Deus, né? A gente está precisando crescer.